Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafaela, eu sou professora da Escola ECP e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema, o que é psicanálise. Nas palavras de Freud, como ele define o que é psicanálise? Psicanálise é o nome de um procedimento para investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. Então, a gente tem já um primeiro ponto aqui. É um procedimento para investigação, né? E eu estou investigando algo que seria praticamente impossível, né? Que seria inacessível investigar de outro modo. Segundo ponto, um método baseado nessa investigação para o tratamento de distúrbios neuróticos. Terceiro, uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas e que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica. Então, a partir daqui, vou abrir um pouquinho mais esses 3 pontos. Psicanálise como um método de investigação. Caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que é manifesto por meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias, como os sonhos, os delírios, as associações livres, os atos falhos. Rafa, eu estou começando agora, ainda não sei o que são, né, não sei ainda a definição e não compreendo ainda de uma forma mais ampla o sonho, delírio, associação livre. Calma, né? Ao longo dos nossos estudos, vocês vão compreender, tá? Quem está assistindo essa aula dentro do módulo de ambientação, saibam que é apenas uma introdução ao assunto e que cada conceito vai ser aberto e vai ser discutido durante a formação, dentro da formação de vocês, tá? Então, aqui, como se apresenta a teoria nesse primeiro momento, né? Como eu posso classificar, como eu posso conceituar o que é psicanálise, né? Isso é muito importante nesse primeiro momento, vocês terem essa ideia geral, né? Eu posso, no texto, os 2 verbetes, que é um texto que a gente vai abrir e vai ler na nossa formação, ele traz essas 3 possíveis linhas de conceituação dentro do que é psicanálise, tá? Então, falei para vocês como método de investigação e agora como uma teoria. Então, caracteriza-se por um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica. A psicanálise seria um método de pesquisa e um método de tratamento que é derivado de um método de pesquisa ou ainda, em sua face de tratamento clínico, implica a coincidência entre a investigação como um modo de promoção do cuidado à saúde mental. Enquanto método de pesquisa, a psicanálise teria como pressuposto fundamental a tese de que o inconsciente determina nossos modos de ser, nossas escolhas e nossos meios de repetição que repercutem tanto nas nossas características pessoais quanto no nosso comportamento. Tudo o que dizemos, as formas como agimos e, inclusive, nossas decisões conscientes seriam diretamente influenciadas por uma outra lógica de pensamento, que chamamos de inconsciente. O inconsciente não pode ser compreendido como apenas a falta de consciência, como se fosse um pensamento que obedecesse às mesmas regras, porém que ocorreria sem o auxílio ou fora do alcance da consciência. Então, vejam só que interessante, né? Eu começo a trazer para vocês o conceito do que é psicanálise, trago esses 3 pontos principais dentro da conceituação, e aqui eu já começo a abrir um outro conceito, que é o conceito de inconsciente. Para
Por quê, Rafa? Porque esses conceitos eles estão juntos, né? Não tem como eu separar a psicanálise do estudo do inconsciente. E aqui a gente já começa a abrir para vocês que inconsciente não é um conceito tão simples assim. Ele não é simplesmente a falta de consciência. É como se existisse uma regra e eu obedeço algumas regras ali, da consciência, e o que está fora daquilo ali é inconsciente. Na verdade, é muito mais complexo, muito mais que isso. Nós vamos abrir um pouquinho sobre isso para vocês também, tá? A psicanálise se oferece como um meio de pesquisa e investigação, ou, mais especificamente, como um método de escuta. Para o psicanalista, a utilização do método psicanalítico implica escutar. Eu vou repetir, porque é muito importante. Para o psicanalista, a utilização do método psicanalítico implica sempre em escutar. Escutar algo, seja um fenômeno social, que é determinado por elementos discursivos que precisam ser pesquisados, que não se mostram em sua superfície consciente, seja por um objeto da cultura, que implica em várias linhas de associação que se estendem para além de uma face superficial, seja um sofrimento ou sintoma, que se repete em suas formas de determinação para além do que pode ser compreendido pela consciência. Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. Então, eu queria trazer um pouquinho também dentro desse tema, o que é psicanálise, um pouquinho de pesquisa e psicanálise. Podemos conceituar psicanálise como o uso do método que visa escutar elementos inconscientes de fenômenos ou processos sociais em sua face individual ou coletiva, desde que seja orientada por uma concepção de inconsciente como determinante em relação ao pensamento consciente. Então, aqui, vou ler essa última parte aqui novamente, por uma concepção de que o inconsciente é determinante em relação ao pensamento consciente. Então, aqui já começa a introduzir um outro conceito, né, de que o inconsciente, ele se coloca sobre, ele determina, ele tem um papel muito importante, e esse papel é mais importante do que o próprio papel do consciente, tá? E isso nos dá uma visão do que seria pesquisa psicanalítica, mas não necessariamente do que seria sua aplicação clínica, ou seja, da psicanálise como um método de tratamento. A investigação parte do mesmo princípio, mas com outra aplicabilidade e com uma ligeira mudança, mas que faz toda a diferença. Na investigação clínica, o analista oferece sua escuta, mas a investigação depende de um processo ativo de produção de material por parte do analisando. Freud deu a esse processo um nome de associação livre. Dentro desse módulo inicial de ambientação, nós vamos trazer esses conceitos aqui separados: associação livre, inconsciente e alguns outros, tá? Aqui, nesse primeiro momento, eu vou trazer, de modo geral, a apresentação do tema, que é psicanálise, mas cada um desses conceitos vão ser depois abertos individualmente, tá? Aqui, o que está sendo dito nesse texto? Essa investigação clínica, ela acontece através da escuta, e quem traz o material para o analista escutar é o paciente, e é uma fala livre, né, que Freud vai chamar de associação livre. É através dessa fala que acontece a investigação, a investigação psicanalítica, tá? Vocês vão aprender ao longo da formação de vocês que a associação livre, apesar de ter esse nome, ela não é tão simples assim. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito mais complexo do que a gente imagina. Ela é muito
tão livre assim. E nós, dentro desse, né, desse setting onde o paciente está em associação livre, nós, terapeutas, adotamos uma escuta que nós chamamos de escuta flutuante. Mas isso aí são cenas para próximos slides, tá? Ao associar livremente, o analisando se propõe a suspender quaisquer formas de seleção de material, de julgamento ou escolha consciente sobre o que será dito. Então, é como se o paciente, quando eu coloco ele em associação livre, ele vai se desprender de alguma coisa que ele tenha pensado antes em trazer, ou de algum material que ele julgasse necessário e que ele já traz aquilo pensado, vamos colocar aqui entre aspas, para dentro do setting analítico. Então, a associação livre, ela tem essa proposta, suspender, entre aspas, a gente poderia colocar aqui, essa questão da escolha e do julgamento de um material anterior que eu vou trazer para dentro do setting analítico. Freud chamou de regra de ouro o método psicanalítico, do método psicanalítico. Então, Freud considerava tão importante a associação livre que ele a chama de regra de ouro da psicanálise. Escuta. A psicanálise possui um modo especial de escuta que denominamos atenção flutuante. Se para o analisando a regra é falar o que lhe vier à cabeça, e para o analista a regra é diferente. Freud a resumiu como o dever de flutuar sem submergir. O que significa isso? Isso porque a escuta do analista não se orienta necessariamente pelo sentido do que é dito, mas pela intensidade dos afetos que marcam o que é dito. Não é o que ele diz, é como ele diz. São as palavras que ele escolhe para dizer aquilo que ele está trazendo para dentro do setting. O analista flutua no dizer do seu analisando, pontuando as lacunas, indicando as repetições, colocando questões que levam o analisando a também defrontar-se com a face inconsciente de seu discurso. Como se dá a formação do analista? Segundo Freud, a formação do analista se daria através de um tripé, composto por estudo teórico, atendimentos supervisionados e um percurso próprio de análise. E é justamente quando se trata de formação que podemos perceber o quanto o campo da psicanálise é mais vasto do que supomos inicialmente. Aqui dentro da escola, da ECP, nós seguimos esse tripé, tá? O aluno, ele passa por todo o processo de formação teórica, depois ele tem, na verdade, esse processo de formação teórica, ele vai acontecer de maneira conjunta com uma análise pessoal, né, feita por um analista experiente, e depois, esse paciente, quando ele começar a atender, quando ele começar os seus atendimentos, esses atendimentos serão supervisionados. Os autores que chamamos de pós-freudianos recortam o universo conceitual freudiano com critérios diferentes, amarrando a trama conceitual através de estruturas diversas de compreensão e, por consequência, de ação e formação. Interpretar é uma ação diferente se seguimos a leitura lacaniana, kleiniana, winnicottiana, ferenciana e etc. Isso é muito importante, tá? Dentro da nossa formação, nós vamos trazer todos esses autores. Nós vamos apresentar esses autores para vocês. Né? Nós vamos apresentar Freud, Lacan, Klein, Winnicott, Ferenczi, e vocês vão perceber que a forma de interpretação dentro do setting, de acordo com cada um desses autores, ela é diferente. Se as ações não são as mesmas, os caminhos da formação e os modos de reconhecimento da mesma também não são.
Logo, quando falamos de psicanálise, para se referir a uma leitura ou decisão teórica, estamos fazendo uma concessão de síntese do termo, já que, mais corretamente, a psicanálise é uma disciplina que comportaria várias versões. Como eu posso saber se aquilo que eu estou estudando ou essa técnica que eu estou vendo é ou não é psicanálise? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o campo psicanalítico parte do pressuposto de um aparelho psíquico dividido e em conflito, tanto interno quanto em relação à realidade ou aos outros. O que é um aparelho psíquico dividido? É um aparelho psíquico que tem consciente, inconsciente, pré-consciente, onde a gente vai falar em id, ego, superego, onde tem todas as questões da divisão que Freud trouxe inicialmente. Independente se eu estiver dentro de uma teoria psicanalítica, ou, por exemplo, Lacan, onde eu vou pensar em terreno do real, imaginário, simbólico, ou outros autores, vai ter uma divisão desse aparelho psíquico. E algumas questões teóricas que nós vamos estudar e que diferem um autor de outro, né, eu também vou ter esse aparelho dividido em conflito. Logo, não são admitidas como psicanálise versões holísticas, integrativas, que visem a harmonia de um todo ou a superação das divisões para a constituição de uma plenitude do ser. Se eu estou partindo do pressuposto que esse aparelho psíquico é dividido, eu não vou encontrar dentro de uma teoria que diz que é harmonia ou superar essas divisões, algo que seja correspondente à psicanálise. Tá? Em segundo lugar, e em consequência disso, também é fundamental que nesse processo de divisão a prioridade seja dada ao inconsciente. É necessário respeitar a tese freudiana do determinismo psíquico e da sobredeterminação do inconsciente. Então, isso aqui é uma regra muito importante. Né? Para ser psicanálise, a gente está falando de inconsciente, a gente está falando da sobredeterminação do inconsciente. O que significa isso? Que ele está numa posição de núcleo do aparelho psíquico. Ele sobredetermina o consciente, pré-consciente. E também existe uma questão relacionada ao que nós chamamos, dentro da teoria freudiana, de determinismo psíquico. Há um fundamento para tudo aquilo que acontece dentro do aparelho psíquico. Tá? Existe uma explicação dentro de uma linha que nós chamamos de determinismo psíquico. Mesmo as decisões tidas como conscientes se dão após os movimentos desejantes do inconsciente e recortadas pelas censuras e defesas pré-conscientes. Em qualquer versão da psicanálise, repete-se o ato fundador de Freud de descentramento do sujeito, que reafirma que o eu não é senhor em sua morada. Então, aqui, né, a gente vai estudar dentro da formação também algumas questões da filosofia, onde a filosofia pode adentrar alguns conceitos da psicanálise, quais foram os principais filósofos que influenciaram, os principais pensadores, né, que influenciaram os principais psicanalistas, os principais teóricos dentro da psicanálise, e a gente vai ver que algumas frases que são muito conhecidas dentro do campo filosófico, né, como penso, logo existo. Dentro da psicanálise, a gente vê isso de uma outra forma. A gente vê eu existo exatamente no lugar onde eu não penso, né? Isso aqui vem de acordo com essa outra frase, eu não sou o senhor, né? Eu não sou o senhor da minha própria morada. Isso aqui está mostrando para nós, novamente, a sobredeterminação do inconsciente. Por fim, a psicanálise é obrigatoriamente laica. Sua inserção maior no campo do pensamento se dá na história de movimentos científicos que se asseguram de um método e que se localizam no campo da linguagem, intervindo em sujeitos no intervalo entre o nascimento
e a morte. O que define a prática da psicanálise? O tratamento psicanalítico, ele ocorre tendo a transferência como seu motor, o que somente é possível ao preço do abandono, não somente da hipnose e outras formas de sugestionabilidade, mas também abandono de um ideal de sujeito definido positivamente. Então, aqui tem um conceito muito importante, que é o conceito de transferência. Aqui, nessas primeiras aulas, aqui nesse mesmo módulo de ambientação, vocês vão ter, uma das aulas é a aula sobre conceitos iniciais básicos, e nessa aula a gente vai ter uma definição um pouquinho melhor do que a transferência. Lembrando que, dentro da formação, esses tópicos serão desenvolvidos com um pormenor, com um detalhe muito maior, tá? Então, aqui é só para a gente estabelecer uma regra de linha de base, para que todos iniciem o curso, mais ou menos ali, tendo visto e ouvido, nem se for ali no primeiro momento, todos esses conceitos, tá bom? Então, o que define a prática? Aqui ele já traz a transferência. Não há psicanálise sem transferência. Não há prática psicanalítica sem transferência. A transferência estabelece um módulo de vínculo baseado nos afetos que são projetados na figura do analista, a partir da suposição de saber que é feita por ele. Por isso, além da psicanálise ser uma cura através da fala, Freud a define também como uma transformação através do amor. Eu gosto bastante dessa correlação. Na cena analítica, não estamos destinados a apenas renomear os fatos de nossa história, mas a repeti-los. E é justamente por ser uma experiência afetiva que seus efeitos ultrapassam os limites da consciência e produzem efeitos inconscientes. Esse parágrafo ele é tão ele está tão bem escrito e ele é tão importante que eu vou lê-lo novamente, tá? Antes eu vou passear aqui um pouquinho sobre essas ideias. Dentro do setting analítico, eu não apenas, na relação paciente-analista, não há apenas um contar de história, um rememorar, mas no momento que eu conto a história, e eu estou em transferência, estou no processo de transferência, há um outro processo que acontece aqui, que é um processo de repetição, tá? E como a transferência, ela passa por um processo de experiência afetiva, ela é uma experiência afetiva. Então, essas experiências que estão sendo contadas, recontadas e repetidas dentro do setting analítico, elas estão elas estão mostrando ali questões inconscientes que são muito importantes e que vão ser cifradas que vão ser decifradas pelo analista, tá? Então, vou ler novamente o parágrafo. Na cena analítica, não estamos destinados a apenas rememorar os fatos de nossa história. Né? Eu não estou ali só contando para uma outra pessoa o que aconteceu comigo, mas a repeti-los. E é justamente por ser uma experiência afetiva, transferência, que seus efeitos ultrapassam os limites da consciência e produzem efeitos inconscientes. Mas isso só pode ocorrer através de um movimento específico de abstinência e de trabalho sobre o eu do analista. Passar do seu eu para o lugar do analista é uma operação que demanda um cuidado especial, destinado à contra-transferência. Ou seja, a forma como o analista se coloca na cena transferencial envolve um modelo de destituição de suas fantasias e interesses pessoais que demanda formação, análise e supervisão. Então,
o sujeito que está ali, né, ouvindo o paciente trazer todos esses fatos, ele tem que se abster do seu próprio eu. Né? Ele tem que se abster das suas próprias fantasias, ele tem que se abster de seus próprios interesses pessoais. Não pode acontecer algo que nós chamamos de... Nós devemos evitar ao máximo algo que nós chamamos de contratransferência. E para ir, essa pessoa que se coloca no lugar de analista, ela tem que ter uma formação consistente, através de formação teórica, análise pessoal e supervisão. O lugar do analista, que nos é designado por Freud, constitui-se ao preço do abandono de formas diretas de influência que levariam o analisando a um lugar específico construído nas miragens do analista a respeito do que seria saúde, desenvolvimento, sucesso ou o que quer que o valha. O que significa isso? Significa que eu não vou me colocar num lugar, enquanto analista, de influenciador daquele que está dizendo que tem ou não que ser feito. Tá? O desejo do analista não deve ser de que o analisando torne-se algo que componha uma cartilha de saúde ou de normalidade. O desejo do analista é desejo de análise, cabendo ao analisando fazer disso a síntese que lhe for mais eticamente alinhada ao seu desejo inconsciente. O desejo do analista é desejo de análise. Esse é o único desejo que o analista pode ter dentro do set analítico. Logo, se a influência do analista tornar-se direcionada a um resultado previamente escolhido, sua técnica será sugestiva ao invés de analítica. Né? Essa é uma das principais diferenças entre psicanálise e outras psicoterapias. Tá? Não há sugestão. Né? A nossa técnica não é sugestiva. A psicanálise é uma disciplina no interior da racionalidade científica que possui um método de clínica e um método de pesquisa. Esse método é baseado na tese de que o sujeito é dividido e de que o inconsciente sobredetermina a consciência e o pré-consciente. Enquanto método clínico, sua ação é baseada na fala dirigida ao analista, compondo uma cena transferencial que implica numa experiência tecida de afetos, sendo altamente transformativa justamente por seu poder de influência sobre o inconsciente. Opa, desculpa. Aqui tem eu vou só voltar a página, que aqui ficou uma parte aqui sobreposta e a gente não consegue ler, tá? Mesmo partindo de teses fundamentais de Freud, a divisão do sujeito, seu descentramento e sua laicidade, a psicanálise, enquanto campo, permite variações, desde que não sejam contraditórias em relação ao método e que sigam premissas técnicas constitutivas do seu modo peculiar de investigação, tais como a prevalência das funções da fala em seu modo de ação, a não redutibilidade do psiquismo a outras formas de ser e o abandono da sugestão como intervenção terapêutica. Então, isso aqui é um resumo, né, do que a gente disse, trouxe até agora. Eu gostaria de agradecer até aqui. Vocês vão ter aí várias outras aulas dentro do módulo de ambientação. Então, até os próximos slides.